Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Letícia Bento e sejam bem-vindos a mais um Kids Talks Podcast. Lembrando que o nosso principal objetivo é trazer histórias de diferentes personalidades com diferentes áreas, como ciências, artes, negócios e educação, para que possam inspirar a sua trajetória de vida. Hoje temos a honra de receber Leonardo Novellino, diretor do Museu da Cidade de Manaus, com o tema Artes e Patrimônio Histórico. Mais uma vez, obrigada, Leonardo, por ter aceitado o nosso convite para participar desse super bate-papo. Eu que agradeço pelo espaço, pelo convite e quero dar um oi para todo mundo aí que está ouvindo, vendo, assistindo a gente e estou à disposição. Bom, agradecemos aos nossos patrocinadores, FB Andrade, soluções em geologia e meio ambiente. Caso você queira saber mais sobre essa empresa, tá o QR Code aqui no lado da tela. Fatiari. Quem experimenta, prefere Fatiari. Roda a vinheta. Cara, existe algo mais gostoso que amor de mãe? É claro que não. Fatiari. Mais gostoso. Só amor de mãe. T. Quem experimenta, prefere Fatiari. G-Capital. Um jeito simples e descomplicado de investir. Leonardo Novellino. Formado em Administração de Empresas, UFAM 1998. Master Degree Arts and Heritage Management by London Metropolitan University em 2010. Ator, inclusive com a participação em diversos espetáculos em Nápoles, na Itália, e em Londres, na Inglaterra. Narrador e preparador vocal e atualmente diretor do Museu da Cidade de Manaus. Agora vamos começar com as perguntas. Léo, o Kids Talks ele tem uma pergunta que realizamos a todos os nossos convidados. Vamos que lá. É a seguinte. Todo adulto já foi uma criança, e toda criança já teve um sonho enquanto ela crescia. O que o Léozinho queria ser quando crescesse? Letícia, várias coisas. Eu nunca tive uma formação assim ostensiva, né? Uma vocação clara. Eu queria ser médico, tudo na área da saúde sempre me encantou e continua me encantando. Eu queria ser astronauta. Na infância eu tive a oportunidade de visitar a NASA, né, no Cabo Canaveral. Sério? Então realizei um sonho de muito menino da minha idade. Então eu sempre quis trabalhar na NASA, como também sempre quis desbravar o continente africano. Sempre, desde criança, eu sempre quis trabalhar com as artes cênicas, né? E o que eu consegui realizar. E sempre fui fã do Indiana Jones, da série, né? Então sempre amei trabalhar com arqueologia, patrimônio histórico, antropologia. E então muita coisa da infância eu consegui realizar e muita coisa eu não realizei ainda. Porque daqui a pouco realiza. É isso aí, é isso aí. Então, o que seria uma desvantagem, né? É o fato de não ter essa vocação aparente, ostensiva, acabou que abriu muitas portas para mim, né? Então, na verdade, a minha atividade, apesar de muito especializada, ela vem de uma formação muito generalista. Então, de um grande estudioso do mundo. Bom, nossa próxima pergunta. Como você conseguiu ir da faculdade de administração para uma carreira tão diversa no mundo das artes? As artes sempre estiveram presentes comigo, né? Desde a infância. Então, foi muito fácil. Eu acho que já foi o contrário. Como é que eu, militante, atuante nas artes, consegui me adequar no padrão acadêmico de um curso como administração de empresas, né? E eu tive a sorte de ter grandes professores, mas foi realmente a escola que me trouxe para as artes, a igreja que me trouxe para as artes. O meu primeiro contato com as artes foi exatamente na antiga Escola Técnica Federal do Amazonas, hoje atual IFAM, na época que ela ainda oferecia o ensino fundamental.
Então eu tive uma professora de história e durante o ano ela deu muitas matérias. E a culminância do ano foi uma apresentação artística no auditório que virou um teatro. E nós estávamos estudando o povoamento do território brasileiro, especificamente o Nordeste. E ela nos apresentava aquele universo fantástico das disputas do governo central e a competição, a ameaça dos movimentos paralelos, entre eles um movimento muito rico que foi a colonização do Nordeste pelos soldados de Lampião. Então ele viajava ali o Nordeste com apoiadores, com seguidores e também a turma que era contra. E, enfim, aquele universo muito nordestino do começo do século XX, aquela vivência, aquele período da seca do Nordeste e a fartura das fazendas, né? A diferença, o contraste social e no meio daquilo a política de Lampião e os seus macacos, que eram como eram chamados os soldados. E eu me apaixonei por aquilo tudo. Nossa, naturalmente, no final do ano, a apresentação foi sobre o Lampião e eu tive a alegria de fazer o personagem do Lampião. Tivemos uma licença poética, porque a Maria Bonita, ela sobreviveu à morte dele e foi morrer muito tempo depois. Mas aí a gente fez um roteiro que os dois morriam juntos, abraçados, né? E o efeito, a tecnologia que tinha, como se fosse imitando os tiros, era um foguetinho bem comum, que a gente chama peido de velha. Né? Aí jogavam assim no palco, trrr, e nós morríamos assim como se tivéssemos vários disparos, morríamos abraçados. E o teatro sempre foi um grande recurso pedagógico. Tanto que os alunos daquele ano aprendiam tudo facilmente. E eu tenho certeza que já na fase adulta lembram ainda das maravilhosas aulas de história. Nossa, deve ter sido muito legal ter visto tudo aquilo ao vivo e ainda ter participado, né? E Letícia, Manaus sempre foi uma cidade muito lisboeta, portuguesa, portanto católica. E a minha família era muito católica. Então me levou ali, muito criança ainda, para o Teatro Américo Alvarez, dos artistas e dos estudantes, na Ramos Ferreira. Porque a igreja apresentava um repertório muito próprio, não necessariamente religioso, mas muito social, que é do autor Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida. Eu conheço. E eu, criança, via a igreja apresentando ali, né, os voluntários, o universo de Suassuna, né? Então, a representação do bem contra o mal, do demo contra Deus, a Maria intercedendo junto ao Filho, ao Nosso Senhor Jesus Cristo, a redenção do que era aparentemente mal e que, na verdade, escolhe pelo bom caminho. Então, aquele universo também muito teatral de Ariano Suassuna. Então, esse contexto teatral começa na minha infância. E até hoje eu promovo e sou atuante nessa área. Bom, agora conta pra gente, como foi para Londres para estudar sobre patrimônio e artes e como é que isso influenciou na sua trajetória profissional? Começa também aqui em Manaus com o meu pai. Eu tive a alegria de estudar língua portuguesa, de aprender a linda poesia feita por Jorge Tufi do Hino do Amazonas, literatura amazonense, brasileira,
a minha leitura foi toda treinada, a minha dicção, pelo meu pai, que era um gringo. Meu pai era um italiano, que migrou. Os pais dele migraram, ele veio depois. Ele estava sendo preparado para ser, mais ou menos aí, um pouco mais com a tua idade, na Segunda Guerra, para ser da Juventude Mussolinista, com Il Duce, de Benito Mussolini. Ele veio para o Brasil a contragosto, mas como ele foi da minha avó, que meu avô contraiu segundas núpcias, o último filho que restou, porque os irmãos morreram das doenças da época, né? A Itália era muito pobre, na época tinha muitas crianças morriam, faleciam, e ele não pôde ficar, porque era o único filho que restou da minha avó. Então veio na marra para o Brasil. Uma vez aqui ele se adaptou muito bem, virou professor de língua portuguesa e foi um dos fundadores do Clube da Madrugada. O nome dele era Stefano Gennaro Novellino. Então, na minha casa frequentavam poetas, grandes escritores, acadêmicos da Academia Amazonense de Letras, como Luiz Bacelar, Jorge Tufi, e tantos outros. Então, meu pai era muito envolvido com cultura. Foi um dos inspiradores, junto com também acadêmico, poeta Áureo Nonato, de um grande legado contemporâneo da cultura amazonense, que foi a criação dos corpos artísticos estáveis do Teatro Amazonas. Entenda-se, a Filarmônica, a Companhia de Dança, CDA, do Amazonas, né? O Coral e o Festival de Ópera. Como italiano, conhecia o repertório operístico e ele dava consultoria, orientava informalmente todo mundo. Então, quando ele faleceu, eu já era adulto e foi resolver questões dele, de negócios familiares. Na Europa, também sou cidadão italiano. Então, foi fácil estudar lá. Morava na Itália com a minha família e depois resolvi migrar, porque eu queria aprimorar a língua inglesa. Então, os meus documentos de cidadão italiano me permitiam trabalhar e estudar. E eu fui para passar 3 meses em Londres, na Inglaterra, para aprimorar o meu inglês. Só que Londres é tão horrorosa, tão horrível, sério? Que eu fiquei 8 anos. E tive a oportunidade de trabalhar, de estudar, e foi assim que eu consegui a minha pós-graduação em Administração de Artes e do Patrimônio Histórico. O Museu Britânico era a minha segunda casa, então era ratinho de museu. Toda nova exposição, eu era o primeiro da fila, ficava economizando para poder obter o ticket, né, pagar. Nem tudo lá é público, né? Muita coisa é gratuita e muita coisa também é paga. Bom, agora qual foi o papel mais desafiador que o senhor já interpretou e como é que o senhor se preparou para esse papel? Olha, na antiga escola de mineração, ali na Avenida Brasil, hoje se tornou a sede da Prefeitura Municipal de Manaus. Tem um auditório que também serve como um teatro. Ali nós apresentamos um espetáculo de poesias encenadas. E muito jovem ainda, aconteceu poucas vezes na minha vida e acontece na vida dos atores, que nós chamamos momento de grazia. E o que é esse momento de graça? Quando a sinergia ela percorre em todo mundo. Porque às vezes o elenco está muito preparado, bem preparado, mas a parte técnica não está. O iluminador, o cara que trabalha o áudio e tal. Às vezes está tudo muito bem. O elenco,
a parte técnica, mas o público daquela sessão, sei lá, estava disperso, comeu e não fez a digestão, não casou. Mas, às vezes, quando tudo casa, o elenco está preparado, o corpo técnico está bem ensaiado, educado, e a plateia, a audiência está receptiva, ocorre um momento de grácia. Então, há uma interação. A plateia rege, dirige você. E você pega a plateia e faz assim, ó, tic, 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 amassa e põe no bolso. Você dirige a plateia. Então, quem está na audiência aceita jogar o jogo. E você aceita jogar com eles. Então, você interpreta, você passa a mensagem, você trabalha a energia e todo mundo sai ganhando, satisfeito, feliz. E os aplausos é aquela manifestação daquela alegria. Não é só para quem está no palco, é para quem está no palco, para quem está nos bastidores e para quem optou em ser feliz. Então ocorreram poucas vezes isso. E também em Londres, quando um grupo de teatro londrino resolveu adaptar um best-seller brasileiro, que foi uma obra de Chico Xavier há 2000 anos. Quando eu me vi, eu estava interpretando em língua inglesa os dois vilões da obra. Os dois vilões, né? Eu intercalava os dois vilões da obra. E foi um sucesso, um certo sucesso, tanto de público quanto de crítica. Saiu uma crítica positiva num dos tabloides ingleses. Então eu levo isso como uma lembrança muito bacana. Foi um grande desafio você interpretar isso no estrangeiro, mas quando ocorre um momento de grácia, nada impede e ele vai acontecer. Bom, como é que foi atuar em produções internacionais, tanto na Inglaterra quanto na Itália? Foi muito tranquilo, porque essas produções, a produção das artes cênicas, aí eu falo do teatro, do palco, ela é familiar. Então ela é um métier, ela é uma arte da família. Geralmente tinha um patriarca, não precisa ser de sangue, mas é o coordenador ou é alguém do grupo, da trupe, que vai organizar a família, organiza o elenco, né? Orienta o corpo técnico. Às vezes ele recepciona a plateia. Então, não importa se você fala outra língua, não importa se você tem outra cor, não importa, enfim, não importa nada. Se você, o teatro, ele transcende, ele tem a sua própria família. Então, ele te inclui, desde que você cumpra a sua função social, né? Desde que você decore seu texto, desde que você estude seu personagem, desde que você dê o seu melhor, a sua energia, que você seja um doador generoso, né? E aí foi muito tranquilo, né? A família teatral, ela não te exige passaporte, ela exige o que uma família exige, né? Confusão, briga, xingamento, puxa o teu cabelo, te dá beliscão, é ciumenta, mas é a tua família. Se você precisar de ajuda, eles vão fazer tudo para te ajudar. Quais são as principais diferenças entre o teatro internacional com o teatro aqui do Brasil? Tem muitas diferenças, né? A língua, a linguagem corporal, né? Nós somos descendentes dos latinos, né? Então nós falamos muito com as mãos.
O nosso drama é muito grande, é muito maior, muito mais visível, né? Por exemplo, na língua inglesa é um drama mais contido. O próprio humor, ele é mais cerebral, né? Eles trabalham muito a ironia. Não que a gente não trabalha, mas o nosso é mais aberto. É uma ironia mais clara, né? Então tem esses matizes diferentes que a gente precisa celebrar essas diferenças, que não há melhor ou pior, só são diferentes. E uma vez que isso faça parte da sua cultura, você aplaude, porque é tão difícil quanto, e é tão fácil quanto. Fazer lá tem signos, símbolos de lá. Fazer aqui tem signos, símbolos do fazer aqui, né? Então, e ambos são louváveis. Bom, nossa próxima pergunta. Bom, eu soube que o senhor participou de um musical da Broadway no Teatro Amazonas. Eu aposto que deve ter sido muito legal. O senhor tem alguma história para compartilhar que seja legal ou às vezes não tão legal assim para o nosso podcast? Na verdade, não foi só um. Não foi só um da Broadway, né? A gente teve a alegria aí de colaborar com os musicais, né? Com belting, né? Que você canta utilizando a máscara. Então é uma tendência mundial. Mas ainda assim, porque meu pai sendo italiano, eu cresci com ele cantando a música napolitana, que, apesar de ser um repertório popular, ela passa a ser incluída no repertório lírico, né? Não necessariamente operístico. Então, essa é uma base. E aí, com o período contemporâneo, nós temos aí novas tendências. Então, eu tive a alegria de participar, por exemplo, de um musical que, na verdade, ele não começa na Broadway, ele começa no West End londrino, que é um bairro dos musicais de Londres. Porque ele veio de uma periferia londrina. Como ele fez sucesso, ele migra para o West End londrino. Os americanos gostam e trazem para Broadway, né? Aí da Broadway ele veio parar aqui no Teatro Amazonas, que foi Urinal, o musical. E eu faço um dos âncoras, que é o policial. Então a gente canta do início ao fim, e é muito legal, porque ele coloca em xeque certos teóricos que a gente estuda no curso de administração de empresa. A gente estuda os grandes filósofos da economia, da gestão, da administração, da contabilidade. E aí é uma exaltação a um filósofo que completamente fora da realidade, que é o Malthus, Robert Malthus, que ele disse que ele iria ter abundância no mundo e acabar com o problema da fome. É só diminuir o número de habitantes, assim, como se isso fosse fácil, né? Então, é um escracho. Ele brinca, esse musical brinca, e é muito gostoso. E a gente teve essa alegria, com solistas excelentes e coro muito bem treinado, né? Que às vezes a gente tem grandes solistas, o coro está fraco. Ou o coro está muito bom, os solistas não dão conta. E nesse não, foi tudo legal. Tivemos a alegria também de colaborar com uma ênfase na linguagem da dança. Mas a gente trouxe Cats, o musical. Aquele lá da Taylor Swift. Lindo, 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 lindo. Cats acho que foi o musical mais longevo da Broadway. Ele ficou quase 3 décadas em cartaz. E aí saiu, né? Cats, né? Com grandes hits musicais. E se procurar tem outros, viu? Tem outros aí, musicais. A Broadway ainda é uma grande referência. Se eu não me engano, tem um musical que se chama Heathers,
E também teve um musical da Legalmente Loira, Legally Blonde. Tem. Mas eu não lembro se foi E da Broadway. muito populares, né? Todos muito populares. Tem alguns musicais que vão pro Teatro Amazonas nesse mês ou nesse ano? Olha, tem, por exemplo, aí tem um grupo que está da Belarte, que está ensaiando o Fantasma da Ópera. Tem os locais também. Ano passado a gente teve a alegria de encenar e parece que vai ter repeteco esse ano do O Curumim, que é uma produção local, um roteiro local que ele nasce no jornal como HQ, O Curumim. Então, O Último Herói da Amazônia é o título do HQ, que também é o título do musical, O Curumim, O Último Herói da Amazônia. Ano passado também a gente teve a alegria de dar vida a um musical muito inclusivo do diretor Francisco Mendes, que ele vai trabalhar o folclore regional. Então, ele trabalha Iara, trabalha Boitatá, trabalha Curupira, a rainha do folclore, a rainha do carnaval, e muito dançante, muito cantante também. Então, Manaus já tem muitas opções nesse sentido. Como foi trabalhar como ator e preparador vocal em espetáculos voltados para o público infantil, como em Chapeuzinho Amarelo? Quais foram os desafios específicos desse tipo de produção? Foi uma delícia. Chapeuzinho Amarelo é ninguém mais, ninguém menos do que Chico Buarque de Holanda, né? Então, uma grande referência da música popular brasileira, e ele faz parte do repertório teatral do grupo de teatro Metamorfose, do qual também sou oriundo, da diretora Socorro Andrade, que a família inteira tem uma grande trajetória teatral. E ele é um musical, ele trabalha a linguagem, além das canções, é muito onomatopaico, né? Então, na preparação vocal, a gente utilizou isso. Por exemplo, então, o meu personagem era um chuveiro. E aí, nas interjeições, a gente faz muito chuá, chuá. O outro personagem eram objetos inanimados que ganhavam vida. Então, quando se encontravam, era cling-clong, e se batiam, era tum. Coisas muito gostosas da nossa linguagem, né? Além de muito colorido, de muita dança, de muita expressão corporal, a nossa preparação vocal foi baseada no contemporâneo, né? Na dança contemporânea, através da Paula Andrade, uma grande preparadora corporal, vocal também. Então, foi um espetáculo premiado aqui em Manaus, no Amazonas, e é de repertório do grupo de Metamorfose, então de vez em quando a gente volta a apresentar. E eu não abro mão de fazer parte do elenco, né? Então eu pude e consegui conciliar as atividades de preparador vocal e também fiz um dos personagens. Agora, falando em crianças, como é que você acha que o teatro pode ajudar as crianças, como a mim, a aprender e a crescer e a se desenvolver emocionalmente? O teatro, ele é indicado para todo tipo de estado no qual a criança se encontre. Crianças tímidas, né, introspectivas, vão encontrar uma forma de se expressar, uma forma segura de se tornarem mais ativas, vencer a timidez, né? O teatro, como recurso pedagógico, ele trabalha com a memória.
através de tantas imagens, signos, símbolos, música, fala, oralidade. Então você aprende mais fácil através de recursos pedagógicos teatrais. O teatro é terapêutico, né? Você precisa do outro. Você, mesmo nos monólogos, que é quando o ator trabalha sozinho no palco, ele precisa do iluminador. Ele precisa de alguém que venda o ticket na porta da frente. Ele precisa, enfim, ele vai trabalhar em equipe, mesmo que seja uma equipe reduzida. Então, o teatro, ele te traz qualidade de vida. Mesmo se você for só espectador. Eu não quero me envolver, não quero ser ator, não quero ser técnico de teatro. Vá ao teatro. No processo da catarse, você se vê na pele do outro, você cura traumas. Você vê possibilidades na pele do outro, que quando acontecer com você, você já tem um norte. Você, olha, naquela tal, nas artes cênicas, não só no teatro, personagem tal do filme, da novela, aconteceu isso, ele fez isso, pegou o filho, entregou, não entregou, cuidou e tal. Então você tem um referencial de bem viver, de vida, né? Isso tudo também vem através da leitura. Fazer teatral é ler com a oralidade. É isso. Agora, entrando mais nesse conceito do museu, pode explicar qual é o papel do museu da cidade de Manaus? Olha, eu tenho a alegria de coordenar esse museu e de uma forma muito despretensiosa. A missão do museu da cidade de Manaus é múltipla, mas eu vou citar algumas aqui, como, por exemplo, formar público de museus. A criança, o jovem que entra, ou o adulto, que é muito comum adultos que visitam aqui em Manaus um museu pela primeira vez. Nunca tiveram oportunidade de visitar outros museus. Então, ensino fundamental, as crianças, seja com a família, seja agendamento através das escolas, a gente ensina como se portar no museu, né? Que o museu não é um bicho de 7 cabeças, que o museu é como se fosse uma extensão do lar, né? De um lar que traz muita memória, uma memória muitas vezes afetiva, de um lar que já não é mais o seu, você se mudou, ou de um lar dos avós, que, sei lá, você observa um objeto e lembra que a sua avó, sua bisavó usava aquele objeto, que hoje virou uma peça de museu. Você trabalha com essa memória afetiva. Então, como espaço educativo, terapêutico, você começa a sentir o ganho disso, a vantagem disso. E você começa a se tornar um habitué desses espaços. E aí você visita depois o Museu Guild em Belém, você visita o Museu Imperial em Petrópolis, no Rio de Janeiro, você visita, por que não, o Museu Britânico em Londres, o Louvre em Paris, na França, e tudo começou aonde? No seu museu da sua cidade. Essa paixão, esse hobby, né, começou na sua cidade. Então hoje nós temos um museu da cidade de Manaus para iniciar as nossas crianças nessa prática, nesse hábito tão maravilhoso, que é trabalhar a memória e visitar museus. Nós temos, o Museu da Cidade, ele trabalha 3 tipologias. É um museu histórico, muita coisa importante aconteceu ali, na época do Império, da República, celebrando a cultura multimilenar dos povos originários, no período do boom da borracha, da Zona Franca, nos anos 90 até os dias de hoje. Então, nós temos a tipologia da arqueologia, nós estamos inseridos nesse grande sítio arqueológico multimilenar. É uma área de sepultamento indígena, né?
Começa na barranca do rio, a quadra inteira, o palácio, onde está hospedado o Museu da Cidade, a Praça Dom Pedro II, a Praça da Matriz, e vai até o antigo Igarapé do Espírito Santo, que foi drenado para dar lugar à Avenida Eduardo Ribeiro. Então ali nós temos no subsolo um tesouro arqueológico nacional de importância e valor incalculável, que conta a história dos primeiros habitantes sul-americanos. Uma viagem no tempo. Abraçamos também a tipologia cidade, porque os displays, as vitrines, as exposições vão falar de uma cidade única, singular, que iniciou-se há milênios, graças à generosidade da floresta, dos frutos, da coleta, dos peixes, raízes e folhas comestíveis e medicinais, muita água doce. E se transformou na Urbis Manauara, uma cidade cosmopolita, na sua formação social, com a ajuda dos povos originários das comunidades indígenas, com a presença forte europeia. Depois, com o mundo das 1001 noites, dos povos árabes, levantinos, depois dos judeus, nordestinos, haitianos, venezuelanos, a Manaus cosmopolita, que celebra seu passado para investir no futuro. Nossa, chega até deu uma vontade de ir para o museu. Tem assim. que visitar. Não É gratuito um serviço da Prefeitura Municipal de Manaus. Agora, quais foram os principais desafios enfrentados pelo museu e como é que o senhor pretende solucioná-los? Olha, é um prédio já sesquicentenário. Ele é tombado pelo patrimônio histórico, né, de estado número 1 nesse sentido. Então, tem todo regras, né, protocolos. Por exemplo, em espaços desse, você tem que usar muito bem, por exemplo, nem tudo que entra é permitido ficar, né? Então, por exemplo, material inflamável, botijão de gás, nós temos que ter a profilaxia, medidas preventivas contra a umidade, porque o rio é ali do lado, né? Não só para o prédio, mas também para o seu acervo. E sempre estimular e combater essa ideia que museu é uma coisa inativa, apenas contemplativa, enfadonha. Não. O museu é algo vivo que provoca você. Você entra e sai motivado, triste, alegre, apaixonado, com raiva, querendo mudar o mundo. Sai de todas as formas, menos apático, depressivo, entende? Então, é combater esse preconceito contra o museu. Ele é um local muito dinâmico, muito terapêutico, muito instigante, misterioso. E é para a família inteira. E quero agradecer esse espaço, que é graças a esse espaço como o de vocês, voltado para esse público infanto-juvenil, que a gente tem a oportunidade de falar para todo mundo: visite o Museu da Cidade de Manaus, né? Ele é seu, ele é de todo mundo, é patrimônio mundial. Agora, qual foi a peça mais inusitada que o senhor já expôs no museu? Tipo, que foi... Como é que isso está aqui? Mas ao mesmo tempo isso é muito legal. Do acervo que você diz, né? Um objeto. O acervo, esses objetos, eles precisam de voz, precisam de vez, precisam de um pensamento por detrás, né? Porque são objetos inanimados. Então isso depende muito do interesse de quem entra no museu. Do Paul Valéry, uma frase que está no Museu Antropológico, no Museu do Homem em Paris, que ele diz assim: depende daquele que entra, se referindo ao museu, naturalmente.
que eu seja apenas uma tumba, que é o local onde deixam os defuntos, ou um grande tesouro. Que eu seja um local esquecido, ou sempre lembrado. Que eu seja um depósito empoeirado, ou uma sala de estar para receber as visitas mais ilustres. Não entrar sem paixão. Então, quando as pessoas entram, elas entram com as suas paixões. Por exemplo, engenheiros e arquitetos, eles ficam enamorados do prédio, que é um prédio do tempo do Império, neoclássico, uma referência arquitetônica do neoclássico, referência nacional. Então os arquitetos babam pela arquitetura, pelo prédio. Quem ama a antropologia, a sociologia, naturalmente vai se apaixonar pelo contexto, pela vivência antropológica das multimilenares comunidades indígenas, né? Então eu tenho paneiros, eu tenho diversos tipos de farinhas, eu tenho tipiti, eu tenho instrumentos musicais indígenas, né? Quem é amante da arqueologia vai entrar na sala de arqueologia, ver as urnas funerárias seculares, vai se emocionar, vai chorar, vai ver ali a presença da arqueologia. A arqueologia estuda a materialidade e o engenho que criou a materialidade dos povos que passaram e nos legaram essa materialidade. Nós temos uma pequena pinacoteca, que é uma coleção de quadros do Tiago de Mello, que ele colecionou esses quadros ao longo da vida dele e doou para o museu, porque ele queria que o mundo inteiro visitasse, visse os quadros de graça. Então você vai mergulhar e viajar no tempo de grandes artistas do Chile, do Equador, pintores do Peru, e traz um pouco o universo latino-americano, que, conforme as próprias palavras do Tiago, que ajudou ali na curadoria, ali pulsa o coração latino-americano, que ainda anseia por liberdade. Então o museu tem essa diversidade de acervos, de objetos, de contextos, que vão apaixonar as pessoas conforme as suas paixões e os seus hobbies. Qual é a coisa mais surpreendente que se pode aprender no museu? Olha, eu acho que o museu colabora mais com a questão da sanidade mental, com a sanidade sentimental, portanto, a interação uns com os outros, através da memória. O indivíduo cidadão que tem memória, a coletividade, a cidade, o país que tem memória, é um cidadão, é uma coletividade mais sadia, portanto mais feliz. Um país com memória é um país mais feliz. Dos seus erros, das suas cicatrizes, das suas guerras, dos seus acertos, das suas vitórias. Então, isso trazendo para nossa, pessoalmente, lembrar que eu superei uma traição, um coração partido e sobrevivi. E posso fazer de novo, né? Lembrar que quando eu estou com depressão, se eu tomar um pouquinho de pó de guaraná das comunidades indígenas que sofrem tanto, mas o guaraná vai trazer a guaranina, que é a cafeína boa, e eu vou ficar mais disposto a superar meus problemas se eu lembrar disso. Se eu lembrar quando eu estiver doente, porque, sei lá, tive um baque emocional e a minha garganta inflamou, que se eu misturar andiroba com a copaíba no dedo com algodão e fizer a embrocação, o meu sistema imunológico vai melhorar e a minha inflamação da garganta vai ficar melhor. Se eu lembrar
que a área de sepultamento indígena é um campo santo, é uma área de rituais, de cura e espiritualidade. Ali na tradicional Rua Bernardo Ramos nós temos o Centro de Medicina Indígena, que é fantástico, que ele trata de verruga, bicho do pé, depressão, câncer, e que cumpre a sua função despretensiosamente, ali, quieto, naquela área, e lembrar que era um prédio de mandatários, de pessoas de muito poder, e que aquilo é pura vaidade, que não leva a nada, né? Lembrar que é importante tomar decisões, as decisões desses mandatários, prefeitos, governadores, a canetada deles nos documentos oficiais ainda reverberam na nossa vida contemporânea. Foi ali no Museu da Cidade que Eduardo Ribeiro abriu os planos arquitetônicos, assinou o contrato das empreiteiras que finalizaram o Teatro Amazonas, o Palácio da Justiça, o Instituto Benjamin Constant, a Avenida Eduardo Ribeiro. Ali Gilberto Mestrinho idealizou a Zona Norte de Manaus, a Cidade Nova. Ali foi pensado um dos bairros organizados, planejados da cidade, que foi o Distrito Industrial, né? Isso tudo traz uma memória e você passa a valorizar as coisas que realmente têm valor. A sua família, a sua saúde e boas decisões, norteando o presente para termos mais qualidade de vida no futuro. Soube que há um atrativo turístico novo na área, o Mirante Lúcio Almeida. Agora, como é que esse projeto ele está inaugurando? Olha, é um atrativo apaixonante, porque na nossa formação muito católica, cristã, portuguesa, italiana, a gente meio que dá as costas para o Rio, e o Rio vira assim uma área de trabalho, de logística, de roupa, que é meio que a gente esconde. A gente se volta para uma piazza onde tem um templo, né, na nossa formação. Com a Belle Époque ganhamos Boulevard, mas a gente sempre de costas para o Rio. Então é um projeto de melhorar o centro histórico de Manaus, trazendo mais turistas, mais pessoas, moradores e comércio, né? Então o Mirante era um caixote dos anos 70, de uma companhia elétrica. Então ele foi todo vazado, ficou muito interessante. A cobertura imita as sinuosas das ondas dos banzeiros. Ele tem, numa das suas varandas, é fitomórfico, como se fosse uma árvore cujos galhos sustentam a varanda. E dessa varanda, na última terraça, você tem uma visão de 180 graus da ponte Rio Negro do Rio e do mais lindo nascer e pôr do sol, valorizando o rio e o paisagismo amazônico. Como atrativo turístico, faltava em Manaus. Por quê? Eu podia falar de várias coisas que acontecem. Em Paris, valorizando o rio Sena. Em Londres, valorizando o rio Tamis. Em Florença, valorizando o rio Arno. E agora nós temos um mirante como atrativo turístico, valorizando o Rio Negro. Então Manaus pode se orgulhar de ter um Belvedere. E ali você vai, namora, do nada alguém se ajoelha, tira uma caixinha com um anel. Quer casar comigo? Num dos paisagismos mais lindos do planeta. Você come um peixe. Você faz uma oração, uma prece, tendo como cenografia o nosso patrimônio natural. Um dos rios mais lindos, cantados em verso e em prosa do mundo. O Rio Amazonas. O Rio Negro é um dos afluentes deste. Então é isso. Junto com isso, o Largo de São Vicente e o Museu Casarão Tiago de Melo. Agora, quais conselhos você daria para alguém que está começando sua carreira e que essa carreira é parecida com a sua?
Olha, não é receita de bolo, depende muito do que você busca e dos carismas que você já traz, né? Naturalmente, falar outras línguas é uma boa. Muito desse material, as produções científicas, não são só na língua portuguesa. Então, você vai encontrar em outras línguas. Muita leitura, né? E lendo e se especializando. Não fique preso na vida acadêmica. Visite as comunidades. Seja voluntário numa pesquisa arqueológica, né? Antropológica. Visite, conheça as suas comunidades. Quando eu falo língua, não são só as línguas estrangeiras, porque a gente valoriza muito o inglês, que é língua franca, as línguas românticas, como o francês, o espanhol e o italiano, mas e as nossas línguas nativas? O Amazonas é o estado com o maior número de línguas nativas do Brasil. Então, por que não estudar? Eu sou um quarto cocama, falo um pouquinho, aprendi com o Zuaral da Venezuela um pouquinho também, e cultuando o que você ama. Então, acho que esse é o caminho. Agora vamos para o nosso quadro, Oba! A Hora da Caneca. Oba, oba. A Hora da Caneca. Oferecimento Olha a Caneca. Um oferecimento Olha a Caneca, a lembrança perfeita para o seu cliente ou convidado. Se a sua empresa ou o seu evento precisar de uma caneca linda como essa, fala com o pessoal da Olha a Caneca. QR Code aqui no canto da tela. Bom, eu vou fazer algumas perguntas pessoais e você responde do jeito que quiser. Leonardo, se você pudesse viajar no tempo e visitar qualquer período da história de Manaus, para onde você iria e por quê? Eu segurava a Juricaba para ele não se matar no encontro das águas. Entendeu? Apesar de um ato heróico, eu acho que ele poderia ter contribuído mais. Um grande diplomata. Ele era pró e completamente apaixonado pelos povos originários. Então ele negociava. Portuguesada, eu preciso de água, remédio e coberta. Para os portugueses. Holandeses, eu quero, além de água, remédio e coberta, eu quero remédio, quero isso, quero aquilo, quero farinha e tal. Então ele era um grande diplomata. Naturalmente ele ia fechar com quem? Com quem melhor ajudasse a sua comunidade indígena. Então eu queria voltar nesse período aí. Ele no mar não ia se afogar de jeito nenhum, que eu não ia deixar. Segurava ele, vá para Manaus, lutar pelos direitos dos povos originários. Agora, se você fosse um protagonista de algum livro, qual seria e por quê? Nossa, seria de vários livros. Vários livros. Eu também eu tô pensando na minha resposta, porque eu não sei qual livro eu escolheria. Eu acho que provavelmente eu escolheria... não sei. Mas eu escolheria um dos personagens do Milton Ratum, que ele vai falar relatos de um certo Oriente, um Oriente longínquo, das 1001 noites, com lindas princesas, vizias malvado, tapete voador, ladrão de lâmpada. Ele falava de Manaus. Então, tá aí, seria um protagonista numa obra do Milton Ratum. Bom, eu acho que eu iria para um conto. Eu acho que um conto de fantasia mesmo. Como Cinderela. Apesar delas sofrerem, eu acho que elas trouxeram uma lição de moral, sabe? Sim, La Cenerentola, né? Acinzentada, né? De tanto ela limpar as chaminés, ela ficava coberta de cinzas, né? Mas eu acho que eu também seria uma protagonista que iria pra alguma coisa rica. Mas, Letícia, o antagonista também é uma delícia fazer um vilão. Um antagonista. Eu gostaria. Eu tenho esse lado meu. Agora, se você acordasse amanhã com a habilidade de tocar perfeitamente um instrumento musical,
qual seria e por quê? Eu acho que seria, sim, algum instrumento indígena ou afrodescendente. Eu sou apaixonado, por exemplo, por berimbau. Eu gosto muito que não é necessariamente manauara, mas é aquela flauta andina, que é maravilhoso o som que ela emite, né, dos povos originários. Acho que seria por aí. É uma coisa que era da minha infância, que eu sinto muita falta, porque colecionava em fita cassete o som dos pássaros. Então, hoje em dia, isso caiu por terra, né? E a observação dos pássaros é algo que precisa voltar, precisa ser estimulada, né? Naturalmente, respeitando o habitat, o meio ambiente, com total segurança para eles. Mas é maravilhoso, porque você observa a construção do ninho, o namoro deles, a conquista, nasce o eclode do ovo feio, pelado, e aí vem a pena, ele reclama, aquele aborrecente, e quer mais bichinho na boquinha, daqui a pouco voa, ganha liberdade. E, nossa, aquilo é maravilhoso, né? Então, seria por aí, esses instrumentos que imitam a natureza. Eu provavelmente escolheria a harpa ou o piano, porque eu gosto muito de música clássica, eu gosto desses sons. Celestial. Eles me acalentam. Parece que é feito pelos anjos, eu juro. Agora, se você pudesse ter um superpoder, mas somente aos finais de semana, qual seria e por quê? Somente nos finais de semana? Exatamente. Um poder? Nossa, eu queria respirar debaixo d'água. Acho que como Nemo. Ai, eu gostei. Porque eu não ia parar, eu ia mergulhar aí nesse Rio Negro, ir no encontro das águas, em todos os afluentes do Amazonas, se eu pudesse respirar debaixo d'água. Bom, agora, qual é o seu livro ou livros também, pode ser, que tenham alguns 10 aí, preferidos? Do teatros do Ronito de Souza, que ele fala muito do início do teatro base, todos dele. Recomendo para a turma que gosta de história todos os livros da Etelvina Garcia, Amazonas, Império, República, os Detetives da História, que é muito lúdico, sobre a história de Manaus, os do Otônio Mesquita, Manaus História e Arquitetura, La Belle Époque, La Belle Vitrine, o Mercado Adolfo Lisboa, que também é do Otônio, do teatro O Palco Verde, do Márcio Souza. Amo a narrativa jornalística do Áureo Nonato, Pitombas e Biribás. O Áureo foi meu amigo pessoal, Os Bucheiros, enfim, os livros amazônidas, eu gosto de todos, e não só todos da Academia Amazonense de Letras, a memória do Abraham Base, os livros do Abraham Base, eu sigo muito também. Gosto muito dos livros do Jorge Tufi, que junto com meu pai foi fundador do Clube da Madrugada. Enfim, acho que tá bom, né? Acho. Bom, agora nosso podcast tem uma lembrancinha que pra delícia, você. olha só. E eu adorei a cor, né? Eu só ganho caneca branca, gente. Essa daí é preta maravilha. pra dar uma diferenciada na coleção. Kid Stokes, adorei podcast. E vou tomar meu cafezinho, meu chá, lembrando de vocês. Obrigada. Bom, infelizmente acabou a nossa entrevista. Tem alguma pergunta que eu fiz que o senhor
que eu não fiz, que o senhor gostaria que eu fizesse? Você fez todas brilhantemente e quero convidar todo mundo a visitar o Museu da Cidade. A gente está ali na Praça Dom Pedro II. Visite também o Mirante Lúcio Almeida. E para visitar o museu a gente está lá de segunda a sexta. De 9, a última entrada é 4h20, a gente encerra às 17h, não fecha para almoço. Grupo grande, escola, né? É só mandar um e-mail para a gente agendar. É museu.manaus@gmail.com. Qual é a mensagem final que o senhor gostaria de deixar para o nosso público? Ouçam, vejam o podcast aqui da Letícia, que é o maior barato. Você aprende, você se diverte. E eu quero mandar um beijão para todo mundo que está aí do outro lado e agradecer você, Letícia, que a última vez que eu te vi você era muito pequenininha e está se tornando aí essa jovem linda, inteligente e brilhante. Muito sucesso. Quais são as redes sociais que a gente pode encontrar o senhor e o seu trabalho? Eu estou no @Leonardo Novelino, Instagram e Facebook também, e estou também no @ da Manaus Cult. Obrigada mais uma vez, Leonardo, por ter dado essa honra de participar do nosso podcast. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, realmente. A gente é que agradece. Vamos terminando por aqui esse bate-papo super legal. Lembrando, se você gostou, já deixe seu like, já ative o sininho, já se inscreva e já compartilhe para seus amigos. Agradecemos aos nossos patrocinadores: FB Andrade, soluções em geologia e meio ambiente. Se quiser saber mais, QR Code no canto da tela. Fatiari, roda a vinheta. Cara, existe algo mais gostoso que amor de mãe? É claro que não. Fatiari, mais gostoso, só amor de mãe. G-Capital, um jeito simples e descomplicado de investir. Eu sou Letícia Bento e muito obrigada por ter ficado até o final. Até o próximo episódio e tchau!